Olá para você que está assistindo mais um episódio, assistindo e ouvindo, né? Mais um episódio aqui do Pode Ser Café. Eu tô aqui com um cara muito foda que é muito louco isso, né? Mas eu ouço todas as noites, cara. Ouço você todas as noites. Pra dormir ou antes de dormir? Ou dorme durante? Como é que é? Cara, olha só que bizarro. Eu coloco a minha Alexa aqui pra poder tocar, e aí ela toca. Eu peço pra ela parar de tocar em 1 hora, então dá 2 episódios. No primeiro episódio eu consigo ouvir inteiro. O segundo episódio eu não lembro de praticamente nada. Aí eu repito no dia seguinte o segundo episódio, sacou? Não, perfeito. Maneiro, porque é isso. Meio bizarro. Imaginar, rapaz. Muita gente. Não, tô brincando. Muita gente fala isso, assim, que ouve o podcast pra dormir. E eu não entendo, que eu não durmo assim, mas cada um do seu jeito, né? Cara, muito da hora, muito da hora. Muito da hora de eu ser aqui, cara. E antes de qualquer coisa, antes de apresentar e tudo, eu sempre faço uma pergunta, sabe? Uma pergunta pra gente iniciar aqui. E, cara, a sua, eu quero saber qual que é a primeira coisa que as pessoas te perguntam quando você fala que é professor de história? Cara, ultimamente eu tenho falado que eu sou professor de história para não ter que explicar o que é podcast, porque dá muito trabalho. E aí, geralmente a pessoa, enfim, infelizmente ela pergunta mais, assim, eu acabo tendo que falar, pô, então eu trabalho com podcast e tal. E não que seja um problema, é só que explicar é meio chato mesmo, assim, tá ligado? Que a galera demora. E aí eu explico que é um programa de rádio na internet. E aí a pessoa dá uma localizada ali, mais ou menos. Mas muita gente, né, tem aquela cara de pena, né, professor de história ganha mal, né, e aí na hora a pessoa, putz, né, caramba, só falta abraçar, assim. Mas é isso, cara, a rapaziada sente compaixão quando eu falo que eu sou professor de história. Que isso, cara, não, mas é assim, é a vida, cara. Quando eu falo que eu sou publicitário, as pessoas também ficam assim, ó, faz uma publicidade aí. Ah, é verdade, porque quando eu falo do podcast, a pessoa sempre pede, pô, manda um abraço lá pra mim no episódio. Tô falando de Revolução Inglesa, eu vou falar, oi, Márcia, beijo, do nada. Assim. Cara, falando em abraço, muito louco. Ontem eu gravei com o Murilo Delattre, ele é do Atlético Paranaense, falando sobre marketing lá. E no final eu sempre peço uma indicação de enfim, qualquer coisa que seja ali. E ele falou assim, cara, um podcast pra vocês ouvirem, história em meia hora. Ele indicou de fato, assim. Aí eu falei, que massa, vou gravar com ele amanhã. Que foda, cara. Pô, um beijo pra ele aí. Que maneiro, não sabia não. Massa demais. Cara, então contextualizando aqui o episódio, eu chamei o Vitor. A agenda dele é absurda, mas fico feliz pra caramba que ele conseguiu bater um papo aqui com a gente. A agenda tá absurda, né, cara? Onde você tava aí semana passada? Cara, assim, minha agenda ela é meio cheinha, mas eu, especialmente agora nesse último mês, ainda tá na real, né? Vim de São Paulo divulgando um livro novo, aí agora eu tô no rolê de casamento, que eu vou casar agora dia 27, e aí depois eu volto pra São Paulo pra fazer o lançamento do livro, porque o que eu fui lá fazer é divulgar em podcast, fui em alguns podcasts e tal, e aí agora eu vou, realmente tá bem intenso, mas eu não aguento mais, cara, eu preciso sossegar um pouco o rabo em casa, e aí assim que o livro for lançado, lá pro dia 9, eu vou pegar ali a segunda metade de maio, vou ver se eu tiro 15 dias de férias, porque eu vou ficar maluco, cara, tu perde e fica maluco já. Tá surtando já, cara? É demais, é trabalho, eu tenho um problema, né, cara, que é gostar de trabalhar, isso é uma doença gravíssima, que se eu não... Tipo, eu tenho que parar. Se eu deixar a minha vontade, eu pego todos os trabalhos possíveis e digo sim pra tudo. E eu tenho que racionalmente negar as coisas, assim, fazer um esforço pra falar não, sabe? Diminuir trabalho, atrasar um pouquinho ali um vídeo, atrasar um pouquinho ali um e-mail. Senão eu só fico nisso o tempo todo. E eu gosto muito, eu acho que isso me ajudou muito, com certeza, né, na carreira que eu decidi e tal. Mas ao mesmo tempo eu acho que isso também que me deixa ansioso pra caralho. Assim, eu sou diagnosticado ansioso, assim. E eu tomo remédio, assim, remédio natural pra caramba, mas mesmo assim remédio. Então é a cabeça de maluco mesmo. Assim. Cara, mas vai ser tranquilo, tá? Prometo que vai ser tranquilo. Não tô reclamando não. Fique à vontade. Cara, então, aproveitando aqui, a galera que tá aqui, eu me sinto muito youtuber nesse momento, sabe? Mas se você tá aqui agora, já aproveita, curte, comenta, compartilha, se inscreve, enfim, vai ser um episódio bem massa aí. E seguindo, cara, Vitor, se apresente. Vou fazer a introdução, tá? História em meia hora. Vai. Boa! Rapaziada, uma boa noite pra todo mundo. Meu nome é Vitor Soares, sou professor de História e eu tenho alguns projetos, mas o principal é o História em Meia Hora, que é o podcast de história, que em 30 minutos resume algum evento, algum momento ali da história, algum conceito histórico, e em 30 minutinhos você sai dali sabendo pelo menos o básico
para entrar numa mesa de bar discutindo sobre aquele tema. Eu também trabalho com o Níquel no História pros Brother, eu faço vídeos também nas redes, eu faço podcast nas sextas-feiras com a revista Aventuras na História, comecei a lançar livro agora, esse ano a gente lançou 2 aí, felizmente, e é isso, cara, vou lembrando aqui durante o dia falando, mas é isso, olha com história, divulgação científica de história. Perfeito, cara, perfeito. E você é professor, né? Isso, mais importante, eu desde 2012, se eu não me engano, até esqueci, cara, desde 2012 eu comecei a dar aula, e desde então é a profissão que é a minha vida, assim, é um negócio que eu encontrei, que eu decidi fazer o meu lugar no universo, assim. Dei aula por muitos anos apenas, dando aula, e a partir de 2021 eu abandonei a sala de aula para ficar só com os podcasts. E desde então eu tô só com o podcast. Coragem. Cara, você me contou, né? Eu vi você batendo papo sobre isso, não lembro exatamente onde que era, mas eu vi você batendo papo, acho que foi com o Vilela. Você falou um pouquinho sobre por que você saiu da sala de aula e foi de fato para o podcast, como que você investiu nisso. Mas, cara, conta um pouquinho sobre isso, porque eu acho muito foda essa galera que faz a transição de carreira, que sai de um ponto que já está estabelecido, né? Para investir na carreira profissional, para investir em si, enfim. Conta um pouquinho pra gente aí. Cara, eu tava relativamente confortável, mas é bem relativo, porque a grana que eu ganhava, o trabalho que eu tinha, não é. Na época eu pensava que era ok, mas hoje eu vejo que não era, assim. Eu tô falando pra você que eu trabalho muito e tal, e realmente trabalho bem, assim, mas eu digo bem tranquilo que é bem menos do que antes. Sabe, quando eu era professor, eu trabalhava muito mais, em sala de aula, né? Eu trabalhava muito mais. E é bizarro porque essa é a realidade dos meus colegas professores, né? Eu não trabalhava mais, especialmente mais do que ninguém, não, enquanto na sala de aula, sabe? Era eu e os meus amigos professores meio que todos na mesma realidade. E a gente acabou normalizando esse tipo de coisa, assim, meus amigos ficando doentes, eu ficando doente o tempo todo também, sabe, de cabeça, de tudo. E a gente achando que é assim mesmo, essa é a vida do professor, e não deveria ser, cara. A gente tem que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, em casa pra caramba, segunda a sexta, às vezes pega sábado curso também, muito comum. Eu tinha um cursinho pré-militar nos sábados pra dar aula, e a gente não tinha tempo pra parar, pra aproveitar a vida. Então, eu não sabia, mas não estava saudável para mim, não. Mas o motivo, na real, não foi nem esse. Não foi esse insight, que esse insight fui ter muito depois. O que aconteceu foram várias coisas ao mesmo tempo, mas se eu puder listar algumas, eu acho que a pandemia ter colocado os professores para dar aula online foi algo muito ruim. Não só pela aula online em si, né? Eu usava essa câmera aqui mesmo, assim, dava aula para as crianças, e tudo bem, assim, era desagradável. O Gaiofato falou comigo esse dia, o outro professor de história, que ele falou uma coisa que fez muito sentido para mim. Ele sentia que ele estava dando aula para um montão de gente morta. É bizarro falar isso, porque as câmeras todas fechadas, tudo preto, sabe? E só você olhando a sua própria cara ali no cantinho, no Zoom, né, que a gente usava, e aí, tipo, 30 pessoas com a foto toda preta, assim, e em silêncio. E aí, sabe, falando sozinho por horas e horas, mexeu com a cabeça dele e com a minha também. E eu fiquei nisso durante um tempo, 2020 inteiro, eu fazia podcast e dava aula nessas condições. E aí, em 2021, as escolas que eu dava aula em colégio particular, e as escolas que eu dava aula, elas falaram pra gente voltar pra sala de aula sem vacina. Não tinha vacina ainda no Brasil, acho que estava no início, enfim. E aí, no começo do ano, 2021, né, ano letivo, e aí eu tive que voltar. E aí essa época foi muito ruim, cara, porque primeiro que eu tava morando em outra cidade já, prevendo, né, o tempo que ia demorar pra sair a vacina ali minimamente, eu falei, vamos mudar aqui, que eu comecei a morar com a minha, na época, namorada e hoje em dia esposa, né, e aí a gente morou em outra cidade, então eu tava indo no começo da semana pra Angra, que eu sou de Angra dos Reis, tava indo pra Angra, no Rio de Janeiro, e lá eu dava aula de segunda a sexta e dormindo na casa de um amigo, assim, porque meus pais venderam a casa, porque meus pais tinham uma casa, e aí eu fiz um puxadinho, tá ligado? E aí eu morava nesse puxadinho, fazia tudo nesse puxadinho, assim. E aí da noite pro dia eu saí de lá, mas foi por um problema familiar, assim, meus pais arranjaram briga, enfim, longa história. E aí eles saíram meio que às pressas, a gente vendeu a casa e comprou uma casa nova pra eles em Campo Grande, no Rio de Janeiro, área da milícia, tem que ficar de olho. E aí eu, enfim, fiquei nesse corre louco, assim, de ir pra lá, ir voltar. E Angra, né, aproveitar que eu falei de violência, Angra é uma cidade que é muito, como é que eu posso dizer?
é muito bonita, tipo, uma das cidades mais lindas do Brasil, assim, tem 300 e poucas ilhas, tem 2.000 praias, assim, é uma cidade realmente, assim, incrível, mas nos últimos 10 anos, mais ou menos, ela ficou muito violenta. E aí, os tiroteios no centro da cidade, tá? Não é, tipo, em periferia, em favela, não. No centro da cidade, os tiroteios rolando, e teve um deles que foi a gota d'água pra mim, assim, eu tava passando por todos esses problemas, e nessa época, sem vacina, a gente chegava na sala de aula, os alunos com máscara, separados, as turmas diminuídas, assim, tipo, e mais turmas, né, porque pra turma não ficar cheia, e os alunos não podiam chegar perto um do outro, a gente era orientado a afastar as crianças, né. E aí começou um tiroteio com granada, assim, no centro da cidade. Isso, e aí, bizarro. E aí próxima escola lá? Do lado, na rua da escola. Literalmente na rua da escola. Quem é de Angra é na rua do SEAV ali, mais ou menos, na Coronel Carvalho, que é uma das ruas principais da cidade. E aí, ali na cidade, tava tendo um tiroteio, e aí o tiroteio rolando, e os alunos estavam separados por conta da pandemia, e aí eu falava, sai da janela, no meio da aula aí, sai da janela, e aí as crianças saíam da janela, e aí se aglomeravam, aí eu, separa pra não pode aglomerar, e aí ficava perto da janela, sabe, aí foi um estresse tão grande, cara, que eu entrei em parafuso ali. Até hoje na terapia, essa época é o maior tema, assim, de eu ficar meio doido mesmo, assim. E aí, cara, nessa época o podcast já tava rolando minimamente, não tava fazendo R$0 com ele, mas tinha um público, tinha uma galera que acompanhava, História Meia Hora, e aí eu pensei assim, cara, eu vou tentar fazer um negócio, fazer um financiamento coletivo, que é o Apoia-se, né, e vou jogar pra minha audiência, aí eu, na minha cabeça, eu ia passar o ano de 2021 e quem sabe no final do ano eu podia, sei lá, tirar segunda e terça da escola e ficar só com o podcast. Só que, cara, felizmente meu público foi incrível, assim, uma gratidão que eu tenho pra sempre, que em 2 dias já tinha batido a meta e eu já tinha largado a sala de aula, sabe? Então, eu já tava ganhando a mesma coisa que eu ganhava dando aula em 2 dias quando eu decidi monetizar o podcast. Eu até planejava já fazer isso, mas eu sou um cara muito cético, e aí eu pensei assim, não, eu vou esperar até o final do ano para ir dar esse passo, sabe? Só que como as condições aceleraram esse processo, essa foi a parte boa, né? Eu acabei acelerando, meio a contra-vontade, mas acabou que era o suficiente, meu público já era grande, já era engajado o suficiente para fazer essa transição. E desde então, se não me engano, abril ou março, não lembro, de 2021, eu acordo e trabalho com podcast. Loucura, caralho. Mano, muita coisa, né? Nossa, sim. Não, cara, que é bizarro porque tem uma frase que falam muito que há males que vêm pra bem, né? Então, coisas que acontecem na vida dele, elas podem trazer alguma consequência positiva, mas que bom que você seguiu esse caminho, cara. Que bom que você, hoje em dia, aí fala pra mim de noite, né? Cara, queria saber um pouquinho, na real, voltando um pouquinho mais, por que você escolheu história? Sendo bem sincero, cara, foi meio que sem querer, assim, óbvio que eu tive professores muito legais, assim, com história, então nunca foi uma matéria que eu não gostava, mas nunca foi minha preferida também não, sabe, eu sempre gostei de outras coisas, sempre me amarrei em ciências em geral, eu sei que não é instintivo pensar nisso, mas eu era o cara mais de exatas, assim. E a pauta de ser professor sempre veio. E aí na verdade eu nunca pensei em ser professor mesmo, assim. Durante a minha infância, durante a minha adolescência também. Só que acontece, né, cara, quando eu tava, se eu não me engano eu tinha 18 anos ou 19, acho que eu tinha 19, que aos 18 anos eu fiz Senai, eu lembro disso. Quando eu tinha 19 anos, veio o Enem, e o Enem ele tava bem no começo desse formato de você se inscrever para as faculdades, e aí junto com o Enem veio o ProUni. O ProUni, para quem não tá ligado, ele é um projeto social, onde o governo federal ele paga bolsas para alunos de baixa renda de colégio público. E eu sou de colégio público a minha vida toda. E aí, o ProUni é meio que a plataforma. O Enem é a mesma prova, para quem não faz ideia, o Enem é a prova. E aí a nota do Enem, normalmente os alunos, eles botam no Sisu. É essa plataforma que você coloca lá, quero na faculdade tal, curso tal, beleza. E aí existe meio que um Sisu paralelo, que é o ProUni, para alunos baixa renda de colégio público. Eu vi isso daí e aí eu coloquei lá psicologia.
que sempre foi a área que eu queria, assim, ali naquele momento, eu já tinha essa vontade de fazer psicologia. E aí, cara, apareceu segunda opção. Tipo, eu não tava preparado pra isso. Tipo, dá pra botar 2? Eu pensei que era um só, assim. E ali, assim, eu lembrei de um professor que eu tive na escola, que era o Thiago Monteiro Bernardo, não esqueço o nome dele nunca. Professor que era muito maneiro, professor que foi muito importante, assim, pra minha vida, porque ele foi o cara que me enxergou com uma individualidade muito grande, coisa que em colégio público não existe muito, sabe? Os alunos, eles normalmente, né, eles são meio que tratados como um grande grupo da mesma coisa. E eu lembro que ele passou um filme pra mim, isso foi, pra mim, não, pra minha turma, né? Acho que eu tava na 7ª série, se eu não me engano, que hoje em dia seria o 8º ano. Eu tava na 7ª série e acho que passou o filme do Cidadão Kane, se eu não me engano, algo assim. E aí teve uma cena final do filme, onde tinha umas caixas, e aí a câmera passava assim, meio que um plano aéreo, assim, só que nas caixas. Então, tipo assim, não era um lugar alto, era meio que na nossa altura, assim, a câmera passando. Uhum. E aí eu lembro que um amiguinho falou, tipo assim, ué, o que tem a ver essas caixas? E aí eu peguei na hora, assim, falei, cara, é porque tá representando a cidade do cara. Né, as caixas são os prédios, né? E aí a câmera é tipo um helicóptero passando. E aí eu lembro, cara, que o professor, o Thiago, você vê, né, as coisas que ficam na nossa memória, assim, é tão marcante. Eu lembro que ele olhou pra mim e falou, depois quero falar contigo. Eu até fiquei preocupado, assim. Aí terminou a aula, ele veio falar, cara, você pega umas coisas no ar, eu acho que você podia trabalhar com alguma coisa, com comunicação. Lembra que ele queria que eu sugeriu comunicação, trabalhar com comunicação, algo assim. E aí eu agradeci, tipo, pô, valeu, professor, que foda, deu uma moral muito grande ali. E eu fui pra casa, assim, e eu lembro que eu falei com a minha mãe, um pouco depois disso, que eu queria fazer faculdade. Só que a minha mãe e meu pai são muito humildes, assim, muito pobres, e eles nunca terminaram a escola e tal. E aí eu lembro, cara, que quando eu falei com minha mãe assim, mãe, eu quero fazer faculdade, aí ela falou, tá bom, filho, só não sonha alto, não, porque pra você não ficar triste. Esse foi um outro tema de terapia que eu demorei anos aí pra resolver, mas com o tempo, a conclusão que eu ressignifiquei nesse momento, minha mãe queria me proteger, tá ligado? Que ela não pôde estudar, então achou instintivo pensar que eu também não ia poder. Mas, felizmente, né, desde então eu tenho esse costume de ter raiva da vida e dar um soco nela de vez em quando e fazer o que eu quero, e não fazer o que ela quer. E aí, enfim, a partir disso, lembrei desse professor, coloquei lá história na segunda opção, e aí eu passei para psicologia e para história. Passei para os dois. A concorrência era menor, porque é colégio público apenas e tal. Só que para psicologia eu ia ter que morar em Niterói, que fica no Rio mesmo, né? Do lado da capital. E aí eu ia ter que morar lá. E aí eu pensei assim, putz, para eu morar aqui em Niterói, vou ter que pegar um emprego e, enfim, e trabalhar em paralelo. Só que o curso era integral, então não tinha como eu conseguir facilmente um emprego de um turno só. E enquanto isso, o curso de história era só de noite. E era em Barra Mansa, uma cidade que eu conhecia amigos meus que pegavam ônibus todo dia de Angra para Barra Mansa. É uma viagem longa, de 2h30 para ir, mais 2h30 para voltar. Eu peguei muito ônibus na minha vida. Mas eu conhecia gente que tava lá, né, que fez esse rolê. E aí eu botei lá, que é a UBM, a Faculdade de Barra Mansa, Universidade de Barra Mansa. Eu botei lá e desde então, cara, foi a melhor decisão da minha vida, assim. Feita da forma mais despretensiosa do mundo, mas foi a decisão que mudou tudo. E aí, a partir de então, comecei a trabalhar com história. Doideira. Cara, e no meio do curso, você pensou assim, se eu tivesse feito psicologia, em algum momento você chegou a pensar isso? Cara, eu pensei no começo, fiquei meio preocupado, porque tem um lance que hoje eu entendo que é meio que não vou falar erro, né, mas é uma ingenuidade, que é o lance da vocação para professor, né? Existe um senso comum que para você ser professor você tem que ter vocação, né? E eu, na época, eu pensava isso, eu morria de medo de não ter, né? Tipo, beleza, fiz faculdade de história, me formei. Aí chegava em sala de aula e ia ser uma merda, sabe? E se minhas aulas forem ruins, tá ligado? Enfim, não sabia. E aí, na época, acabou que deu certo, assim, eu brincava, eu sempre fui, pô, eu falo mexendo pra caralho, você já percebeu. E aí as crianças meio que prestam atenção. Só que eu também percebi, cara, que é estudar, mano. Tu pega, tipo assim, tudo na vida você aprende, sabe? Você não tem paciência com as crianças. Então você estuda a ter paciência. Como é que você tem paciência? Como é que você desenvolve? A sua aula é muito bagunçada, muito desorganizada. Beleza, como é que você organiza ela então? Você estuda, cara. Se prepara. A coisa que alguns só demoram mais do que outros, mas todo mundo pode aprender qualquer coisa.
E aí eu demorei para entender isso, mas felizmente, eu quando eu dei a minha primeira aula, antes do estágio, assim, porque para você, quando você faz alguma licenciatura em geral, você é meio que normal você dar aulas, assim, numas turmas, porque a UBM, que é a faculdade que eu tava, ela tinha um ensino médio também, no outro horário. E aí eles passavam os ensino médio pra gente dar aula, sabe? E eu logo no começo já, putz, isso aqui é maneirão. Tô falando... Pô, cara, falar do... A galera gostava? Cara, então, óbvio que no começo menos, né? Mas porque, enfim, eu não tinha experiência nenhuma. Mas foi rápido, assim, rapidinho eu senti que as crianças já estavam muito mais ligadas, eu pegava os erros. Eu virei meio que um nerdola de pedagogia, assim. Comecei a estudar como é que dá aula, o que eu tenho que fazer, estratégias. A turma muito desorganizada com a dinâmica. Quais são as estratégias que normalmente você usa quando tem um aluno da sua turma que não consegue aprender e todo mundo já aprendeu. E aí você vai pegando essas coisas e tal, e eu acho que eu saí da faculdade já sendo um professor ok, assim, sendo um professor que funcionava bem, tanto que eu já saí e peguei algumas escolas meio que de elite, assim, na minha cidade, que é de Angra dos Reis. Eu peguei uma turminha e no outro ano já tava com o horário cheio, assim. Então eu acho que deu certo, Cara, eu tô vendo você falando aqui, você fala muito tranquilo hoje em dia, e isso o podcast deve ter ajudado, as aulas devem ter ajudado, mas você já foi tímido? Você era tímido? Você já teve dificuldade pra falar, coisa assim ou não? Cara, já tive, óbvio, principalmente quando você é novo, né, mas eu acho que a gente se baseia muito nos nossos pais, né, e seja isso pra você seguir o caminho deles ou pra ter aversão ao caminho deles, sabe, e eu acho que eu tive aversão, meus pais, eles são muito tímidos, os dois, assim. Eles mesmos se auto-intitulam bicho do mato, né? Fala pouco com os outros e tal. E realmente eles são meio assim, né? E aí eu me frustrava muito, né? Tipo, ver meus pais sempre presos, sempre com vergonha. Tudo era vergonha de falar com os outros. E aí eu acho que eu tive... Acho que eu entendi o problema da vergonha antes de eu começar a me socializar direito, assim. Então, sei lá, desde meus 12, 13 anos eu já falo até demais, assim. E pra mim facilitou bastante, com certeza, né? Ser comunicativo. Mas a sala de aula foi o principal aí. Eu acho que a sala de aula, quando você é colocado de frente para dezenas de pessoas, quando a diretora, o diretor da sua escola te joga no meio de 30 pais e mães do nada, você tem que, sabe, desenrolar ali na hora. E eu também já trabalhei com projeto social, também já me envolvi com muitas coisas, movimentos sociais. Então, assim, falar em público... Acho que desde os meus 15, 16 anos, assim, deixou de ser um problema. Boa. Cara, tem uma coisa que eu fico pensando muito, pelo menos na minha experiência, era assim, né, que a galera do ensino médio não é todo mundo que realmente está focado ali, ensino médio, ensino fundamental também, não está 100% focado ali naquele conteúdo, não está focado em aprender aquilo, não está focado em estudar de fato, sabe? Sim. Só que você pegou algo que estava de dentro da sala de aula, que essas pessoas talvez não gostavam de estudar, não queriam estudar, você trouxe para o ambiente digital e você conseguiu fazer com que essas pessoas, elas tivessem interesse nesse ambiente digital. Cara, como que você enxerga, como que você acha que você conseguiu fazer, provavelmente você sabe, né? Como que você fez isso, cara? De pegar algo que talvez as pessoas não gostavam de aprender, não gostavam de ouvir ali e trazer para o digital de um jeito que as pessoas pagam para que você fale sobre. Eu acho que eu já ouvi histórias horríveis, assim, e são histórias realmente impressionantes, e já vi histórias banais que foram incríveis, sabe? Eu cresci na Japuíba, que é um bairro lá de Angra, periferia, e tem uma rapaziada que é artista, mano. Tem uns moleques que na rua, contando historinha, contando como é que tava o fulano no campinho no dia anterior, que, tipo assim, é bobeira. Tipo, nosso amigo tava cansado de jogar bola. E aí, só que esse brother contando essa história é hilário. Todo mundo conhece uma pessoa que quando... Às vezes você até começa a contar uma história e você fala, não, conta você, porque a pessoa é boa de contar história. Então eu percebi meio que cedo também que não é o que você tá falando, cara, é como você tá falando. Pode ser a história mais incrível do mundo. Se você tiver, um carisma de uma batata,
não vai rolar, mano. Vai ser uma história ruim, vai ser desagradável. E o oposto, né? A história pode ser banal, mas se você é um cara carismático que, pô, se explica, que exagera, quer dar uma brincada, isso tudo, que é um trabalho meio artístico também, né? Você, bem artístico, na verdade, você faz aquela história ser muito interessante. Então, não é muito sobre o conteúdo, não, cara. Eu legitimamente acho que não é sobre história, podia ser qualquer outra área aí, que se eu contar animado, se eu contar, sabe, construção de storytelling, começar menor e subir, chegar no ápice, deixar ali o gancho, né, pro próximo, no meu caso, pro próximo bloco, e aí voltar explicando, e depois terminar lá em cima, qualquer coisa fica boa. E aí pode ser história, filosofia, ciência em geral, enfim. Eu acho que é mais sobre isso. E aí eu acho que eu peguei, assim, pelo menos do meu jeito, né, de uma forma que agrade o perfil do meu público, eu acho que eu entendi, assim, principalmente porque hoje em dia você tem acesso a muitos dados, né, cara, o Analytics, que é essa plataforma que mostra não só a idade, o gênero, a localização da pessoa, mas, cara, chega a mostrar em que momento do episódio a pessoa parou de ouvir. Sim. Sabe? E por que a pessoa parou de ouvir nesse momento? O que tem ali? E aí eu ia lá, eu ouvia, eu sentia, pô, tá meio chato mesmo, né? Aqui tá desagradável, sabe? Fazer, quando eu faço publicidade, óbvio que a curva cai, que não tem nada a ver com o tema, né? Quem clicou em História da Rússia não quer saber que eu tô vendendo uma camisa nova, né? Faz sentido, né? Quem clicou ali tem interesse na História da Rússia. E aí como fazer, ok, vai cair, mas como fazer essa curva ser o menor possível? E aí é fazer muito teste, né? E testar um formato, outro. Já fiz de tudo nesse podcast, cara. É lógico que parece que é a mesma coisa, né? Porque história é meia hora. Mas para quem ouve justamente os últimos episódios, vê que tem um formato ali muito delimitado, assim. O começo é sempre com perguntas, tem uma vírgula sonora de 7 minutos, em média 7 minutos, né? Termina o episódio eu falando do que eu vou falar no próximo bloco, mas só as palavras, para a pessoa ficar curiosa, e eu sempre tento deixar uma palavra curiosa nas últimas que eu falo. Então, assim, tem uma metodologia muito clara que foi se aprimorando e está se aprimorando ainda, cada vez mais, para eu entender como é que funciona, sabe? E aí eu acho que hoje, pelo menos, minimamente está funcionando. Mas, cara, então fica um desafio para você. Quero ver você lá no História pros Brothers, você que é mais descontraído e tudo mais. Pega uma pauta que não tem sentido nenhum a história e joga uma história lá. Vamos ver se você consegue contar a história e a galera fica também. Cara, provavelmente já fiz algo assim, porque tem, sei lá, 500 episódios aquilo lá. Eu acho que eu já enganei uma rapaziada. Mas o que eu queria fazer, cara, é todo Natal, essa nossa grande fala, assim. A gente quer fazer esse episódio, só que a gente não consegue. Que é todo Natal, que é fazer um episódio chamado Peru de Natal. E aí contar a história do Peru e contar a história de Natal, tá ligado? Da cidade. E aí, do país Peru e a cidade de Natal. Só que a gente não consegue. Mas um dia vai ter isso aí do nada lá. Ninguém vai entender porra nenhuma. Vai ser bom. Faz, cara, faz. Vai dar engajamento. Cara, e agora, por que em meia hora? Qual foi a brisa? Tipo assim, pô, vou fazer em meia hora e aí surgiu o nome primeiro? Surgiu a ideia do meia hora primeiro? A minha ideia era fazer mais curto ainda. Eu sabia eu sabia que as maiores críticas que eu tinha e que eu lia sobre conteúdos educativos era o quanto prolixo ele era, né? Quanto que ele ficava enrolando e não chegava. Às vezes você quer saber uma coisa pequena e aí você tem que ouvir todo um episódio para você. Eu acho que é um erro muito comum criar episódios com títulos e aí você tem 1 hora de conteúdo para você responder aquela pergunta, sabe? O título ser uma pergunta, sabe? E é tipo assim, por que Rita se matou? E aí você ouve 1h40 de podcast. Pra você então eu acho que, tipo assim, eu queria fazer, na verdade, história em 10 minutos. Era o nome inicial, até tem um piloto aí na internet, alguém pode achar aí de repente. Eu fiz sobre a Primeira Guerra Mundial. E aí eu fiz e tal, só que eu acho que 10 minutos, até pra mim, que falo rápido e, enfim, desse jeito que você já percebeu, eu acho que era muito pouco. E aí eu falei assim, vou aumentar um pouquinho. E aí, 20 minutos, história em 20 minutos. Aí eu já achei que é cacofônico, 20 minutos, é muita palavra. E aí o história em meia hora quase rima. Não rima, infelizmente. Eu demorei pra admitir isso, tá? Mas não rima. Eu falava, rima.
Eu falar pra mim mesmo, eu mentia pra mim mesmo falando que rimava. História em meia hora, tá ligado? Só que não rima. E aí, mas quase rima, então já sou a melhor, né? Já não não sou perfeito, mas já sou a melhor. História em meia hora. E aí eu fiz um teste, eu achei que consegui explicar as coisas, claro, de uma forma bem resumida e tudo mais. E eu falei, mano, é isso, sabe? Eu gostei do H30, sabe? Logo no começo eu pensei em H30, assim, né? Nessa marca. Falei, cara, tem algo aí. E aí eu comecei, né? A primeira semana de 2020, logo na primeira sexta-feira, que antes era todas as sextas. Eu já lancei o primeiro episódio e desde então tá rolando. Boa. Eu vi que você roubou em alguns episódios, né? Episódio parte 1, parte 2. Então, eu falei pra você... Não, como eu falei pra você, eu já testei de tudo. Um dos meus testes foi parte 1, parte 2. Que eu pensei, Revolução Francesa, por exemplo, né? Revolução Francesa é um tema tão grande que eu vou dividir em 2, né? Eu acho que é melhor e tal. E aí eu vi que o público, quando lançou episódio novo, Revolução Francesa parte 2, o público que não tinha ouvido a parte 1 não ouvia. Então caía muito em play. O parte 2 era sempre menor. E aí eu falei, cara, acho que vale a pena eu não falar algumas coisas mesmo, né? E manter só um episódio. Tanto que eu apaguei os episódios de Revolução Francesa parte 1 e parte 2 e fiz um depois, Revolução Francesa. Sabe? É mais uma coisa. Eu acho que o grande lance é testar, pegar novos dados, tirar novas conclusões e testar de novo, e pegar novos dados, e tá ligado? O tempo todo, ficar nesse ciclo. Que aí você vai aperfeiçoando cada vez mais. E aí essa foi uma das minhas soluções. Quer dizer, essa foi uma das minhas tentativas. Mas eu fiz muito mais coisas, assim. E, cara, como que é o seu processo criativo? Tipo, você tem uma listinha de pautas, você já tem pauta pro ano todo, você tem a galera que sugere, a pesquisa, roteiro, enfim, como que você faz? Hoje eu trabalho muito com o Vitor Alexandre, que inclusive escreveu o livro do História em Meia Hora comigo. A gente faz reuniões de pauta, a gente pensa em eventos, pelo menos para os próximos 1 ou 2 meses, às vezes a gente vai até 2, assim, dependendo da reunião, que a gente acha que tem a ver. Um dos nossos critérios não é somente o que vai dar play, né? Porque se eu quisesse fazer só o que dá play, eu pegava o tempo todo Segunda Guerra Mundial, pegava o tempo todo Império Romano, que as coisas que é mais o clichê, né? Mas a gente quer, né? A gente não se propõe a ser apenas um canal de números, porque muito número e pouca relevância não tem uma conversão boa. Você tem que conseguir trabalhar. Às vezes é muito melhor você ter pouco número e você fazer um trabalho ali que engaje o público fora a parte social do negócio, né, cara? Eu sou professor de história. Se eu não ligar para a parte social, eu tô no ramo errado. Então, a gente tem, por exemplo, hoje quase 10 episódios de impérios africanos diferentes e, infelizmente, eles caem muito em plays, sabe? O desempenho deles é muito pior, porque o interesse das pessoas pelo Império Songhai, pelo Reino de Kush, pelo Império Ashum, é muito menor do que o último dia de Hitler, sabe? O Stalin contra Hitler, sabe? Na hora as pessoas, o que é isso? História do Brasil é a mesma coisa. História do Brasil vai bem pior do que episódios de história geral. Mas, né? Eu acho que estudar a história do Brasil é meio que algo fundamental. Então, sempre tem episódio de história do Brasil. É algo que, em números, prejudica. Mas, putz, no contexto, né? Pô, cara, você é professor de história, você não é professor de história do Hitler. Então, é isso. Eu preciso falar de outras coisas. E meus números também não são ruins, né? Então, assim, eu acho que eu tenho esse privilégio de poder abrir mão de alguns plays para lançar um episódio que eu acho que é importante. E tem pauta que você não gosta de falar? Não, cara, as pessoas sempre pensam, né, que tipo assim, você não deve mais... Eu acho que história, e aí as pessoas me interpretam muito mal quando eu falo isso, acho que história é meio que a mesma coisa, assim, tipo, eu acho que é meio que a galera tentando fazer as coisas, e aí a gente olhando pra essa galera e vendo por que elas fizeram as coisas. Sabe? E aí eu acho que isso se repete por toda a história. Eu acho interessante tudo. História é um bagulho muito foda, cara. Eu falei isso, acho que no Sacane esses dias, que eu sempre fui o cara que aprendia muito mais com um exemplo. Tipo assim, o professor vinha e puxavam Teorema de Pitágoras, e aí ele explicava o que era o Teorema de Pitágoras. E aí, TDAH, tá ligado? Criança. Eu tava, na casa do cara, eu tava longe, assim, eu tava de caralho, tá falando, assim. E aí ele pegava e dava um exemplo, né? Eu acho que é um movimento de todo professor de matemática aí, por exemplo.
Que ele vai lá, por exemplo, ó, se o X for tanto, Y for tanto, a fórmula é essa. E aí era no exemplo que eu aprendia. E eu acho que história é isso, cara. É um montão de exemplo. E aí que você tira suas próprias conclusões vendo a humanidade fazendo uma coisa, indo para um lado, tomando uma decisão, sabe? Se abstendo de uma decisão. E aí você vai entendendo um pouquinho mais sobre, olha que doideiro o ser humano, né? E aí eu acho que por isso, por mais que, possa não ser um tema mainstream, né, tão famoso, algo do tipo, eu acho que todo mundo tem algo a ensinar pra gente, tá ligado? Todo mundo é uma biblioteca. E aí basta a gente ter a vontade ali também de aprender, não basta só o conteúdo chegar pra gente legal, a gente tem que ter uma vontadezinha legal. Sim, boa. Cara, eu lembro, a gente comentou acho, sobre isso, né, exclusivo podcast, exclusivo Spotify, vocês são, como que foi isso, cara? A gente foi, 2023 inteiro, o Spotify... O que acontece, cara? O História Meia Hora, ele começou a ir muito bem, assim. E 2022 ali, que meio que deixou de ser um podcast... Como é que eu posso explicar? Um podcast dentro do nicho de educação apenas. O História Meia Hora, ele cruzou esse nicho, felizmente. Ele chegou em números muito bons mesmo. E aí chegou no momento, antes da exclusividade, que ele foi o quarto maior podcast do Spotify inteiro. E eu tava concorrendo com podcasts, cara, com orçamento milionário, sabe? Então, assim, como é que a gente conseguiu, né? Eu e minha equipe também. O Vitor Portugal, na época, editava, o Vitor Alexandre já tava comigo. E como é que a gente conseguiu? Cara, inexplicável, eu não sei explicar como é que isso aconteceu. Mas o triunvirato dos Vitor, era eu, Vitor Alexandre e Vitor Portugal. Mas o Portugal saiu recentemente, ele foi seguir outra carreira, ele quis sair. E aí hoje já tem muito mais gente, mas é mais do que o Vitor. Mas enfim, aí o Vitor tava comigo e tal, e a gente trabalhando, e aí rolou que, principalmente na época da guerra, quando começou a guerra da Rússia e Ucrânia, naquele momento eu lancei um episódio chamado Rússia e Ucrânia, e aí explicando, né, a origem dos conflitos, e aí explodiu, assim. Se eu não me engano, foi o 10º mais ouvido do Brasil, no dia, uma semana, não sei. Foi muito ouvido. E aí eu aproveitei e falei, cara, esse hype não dá pra deixar passar. Então a gente trabalhou até mais tarde, assim, que nem maluco, no mesmo dia que saiu. E lançamos o episódio Revolução Ucraniana, que também tem a ver com o tema, porque eu cito esse tema no episódio anterior, né? Que é um evento histórico que explica muita coisa do conflito. E aí a gente lançou ele logo em seguida, como extra, assim. E, cara, a gente pegou o quarto lugar, como eu falei, do Brasil todo. E aí o Spotify mandou e-mail. Eles vieram falar, a gente tem um projeto aqui, Spotify Academy, que a gente seleciona alguns podcasts para serem exclusivos nós durante um ano e tal. E, obviamente, né, a gente começou um processo de negociação. O podcast estava na agência de podcast, que é o nome da agência é a agência de podcast. E aí, tava nessa agência, eles cuidavam da parte comercial. E aí, depois de muita negociação, a gente chegou nos acordos, assim, que rolou. E aí ficou 2023 inteiro, o História em Meia Hora, ele foi exclusivo. E aí, nesse período de exclusividade, com o apoio deles, também com um trabalho nosso, a gente, durante 10 dias, foi o maior podcast do Brasil, assim, no Spotify. Foda, cara. Foi um grande feito, assim. Que foda. E, cara, como que é a repercussão, como que é a interação com o público, velho? Vocês têm um local para interagir? A galera responde as caixinhas que você abre? Como que funciona, cara? Cara, eu tô nas redes sociais, né, no @Prof. Vitor Soares, divulgando as paradas o tempo todo, falando besteira também, por que não? E criando conteúdo histórico também, né? Eu faço sempre conteúdo de história nas redes. E aí, nos comentários, assim, principalmente, a galera comenta. Mas eu recebo e-mail todo dia também, cara, de pauta, porque eu sempre divulgo no final dos episódios o e-mail. E aí eu recebo e-mail. Eu tenho os apoiadores lá do Apoia-se. É uma rapaziada que é muito sangue bom, assim, e é um público mais qualificado, no sentido de, quando eu leio um comentário aleatório na internet, aquela pessoa pode me odiar, eu não sei. Né? Então, assim, pode ser uma ideia bosta que o cara tá querendo implantar ali em mim. Mas quando o cara me apoia, tá ligado? Todo mês, com uma graninha, e tá no grupo do WhatsApp, eu tendo a, levar em consideração mais, assim, não, esse cara não quer meu mal. E aí eu levo em consideração mais, então boa parte vem do grupo dos apoiadores lá no WhatsApp, que é uma galerinha. Mas, enfim, eu recebo o tempo todo, cara, e-mail. Tem vários aqui pra responder, inclusive. Mas legal, bastante gente. Que legal. Cara, vamos aproveitar aqui então. Você tá com uma caixa aí que a gente mandou pra você, né, cara? Exatamente, cara, eu tô muito curioso, velho. Minha esposa quase abriu uma faca. Cara. Com certeza. Uma caixinha muito maneira, muito bonita. Aí, ó.
Iradíssimo. Galera da Encanto Corp. Pô, obrigado. Eles mandaram. Cara, a gente mandou essa caixa para que a galera tivesse uma experiência de fato, né? Então, a gente tá falando sobre publicidade, a gente sempre tenta trazer uma ideia de tipo, pô, vamos fazer o negócio fazer parte, então vamos casar todo mundo com uma temática ali e que tudo faça sentido, sabe? Então a gente tem essa historinha que a gente conta aí também. Cara, sua senha, finalmente, 492, pode... Isso aí, pode abrir sua caixinha. 492. Isto. Calma aí que eu sou devagar, bro. 492. Cara, tô muito feliz que eu finalmente vou poder abrir esse negócio aqui. Segura aí, gente. Calma que eu vou clique. 49. Agora falta só 2, peraí. Eu quero fazer com a câmera aqui, né? Pra dar moral pros caras. Os caras são bravos. Eu acho que foi, hein? Foi. Não faço a menor ideia, hein, gente. Plástico, cara, pô, sempre quis plástico. Brincadeira, gente. A gente colocou muito plástico bolha, porque, né? Saiu de São Paulo, foi por aí. Pô, que maneiro, cara. A primeira coisa é essa plaquinha. Que essa plaquinha é basicamente quem participa do episódio esse ano vai ganhar. Então, esse QR Code aí vai jogar pra, sei lá, você bota na sua parede, por exemplo, a pessoa lê o QR Code já cai no seu episódio pra poder... Muito maneiro. Site pra ver o episódio. E tem mais uma coisinha ali também. Esse aqui, porra, isso aqui é absurdo. Peraí. Esse aqui é sacanagem. Muito foda. A barbinha. Cara, assim, é muito massa isso, né, velho? E aí, dá uma olhadinha no que tem na mão dele. Peraí. Que ficou preocupado, né? Botaram muito plástico mesmo. Ficamos com medo de quebrar, alguma coisa do tipo. E aí também não tinha nem como a gente saber, né? Se ia estar bom, se não ia estar. Isso aí, cara. Muito maneiro. Pô, cara, obrigado. Muito foda. Muito maneiro. Com o microfonezinho, livrinho de história. Minha camisa do Batman, que é meu pijama. Eu uso direto, eu esqueço que é pijama. Que maneiro, cara. Minha blusinha do Batman, velho. Pô, obrigado aí, cara. Agradece a rapaziada aí também. Sensacional, mano. Que bom que você curtiu. Cara, aqui a gente tem o Instagram da Encanto, então, galera quiser acessar, conhecer um pouquinho da Encanto, é só entrar nesse QR Code aí, que vai ajudar a gente, vai ajudar eles também, né? Pô, entra aí, gente. Também. Muito legal o trabalho dos caras. É 492, né? Só porque eu vou usar isso aqui pra outras coisas. Guardar meu bagulho aqui dentro aqui agora, com certeza. Muito maneiro, mano. Muito maneiro. Obrigado mesmo. Cara, e aí, olha só que massa. Essa ideia também é uma estratégia para você reter as pessoas durante o anúncio, né? Durante a publi. Com certeza. Aí, ó. Tá vendo? É uma estratégia. Por que tem dentro da caixa? É uma estratégia clássica, né? O que tem dentro da caixa? Exatamente, cara. Mas, pô, parabéns aí pra rapaziada do Encanto Corp, que é muito foda, velho. Ficou muito bonito. Claramente o bagulho feito com carinho, sabe? Muito maneiro, velho. Maneirinho mesmo, ó. Carinho do filho da mãe. Tá maluco. Que bom que você curtiu, cara. Feliz, feliz. Bora falar de história então agora? Sim, eu tô por ti. Cara, se você tivesse uma máquina do tempo, pra onde você iria? Além do iluminismo. Isso aí é sacanagem, né? Porque eu já deixei claro em outras entrevistas que eu, porra, me amarro no período iluminista, enfim. Não sei explicar, velho, só acho que é maneiro, assim. Mas eu, pô, além de iluminismo, é foda. Eu acho que se eu, pô, já que eu não posso trocar uma ideia com Jean-Jacques Rousseau, que era a minha ideia, eu ia fazer ele ser meu amigo, eu acho que eu ia trocar uma ideia, porra, não sei dizer em que momento especificamente, porque cada 50 anos as pessoas que entram são muito mais foda do que a outra. Mas eu ia pra Grécia Antiga, mano, a Grécia Antiga é um período muito foda, e aí, pô, se fosse o período, pô, pré-socrático, período socrático, a era clássica, pô, Aristóteles, se bem que ele me odiava, que ele era uma cuzão, que a galera falava. Mas eu, porra, enfim. E pode ser, eu acho que eu ia depois, cara, eu acho que eu ia pro período dos estoicos, mano. Trocar uma ideia com os estoicos, com a rapaziada maneira, o Zenão. Pô, Marco Aurélio também não ia deixar eu entrar na casa dele, que é imperador, devia ser um otário também. Mas, cara, Grécia Antiga. Eu ia pra Grécia Antiga falar de filosofia. Boa. Cara, você curte filosofia então também? Curto, mas eu sou ruim.
Algumas vezes, aparentemente, porque eu gosto como curioso, né? História eu sou formado, enfim, eu tenho as referências certas, eu fui ensinado por pessoas qualificadas. Filosofia sou eu com os livros, assim, sozinho, e doideira na minha cabeça. Então, eu acho que eu já recebi muita mensagem da galera de filosofia meio puta comigo, assim. Quando eu falo de filosofia em podcast e tudo mais, a galera, pô, Vitor, então, toma cuidado com isso aqui. Aí como a lista é grande, eu cheguei na conclusão de que, pô, acho que eu só mando mal mesmo, assim, acho que é mais simples. Perigoso, bem, perigoso, né? Você já teve que retratar alguma coisa assim, cara? Já paguei muita coisa, já... Felizmente, com o tempo foi diminuindo, né? As coisas que eu ia apagando. Mas já apaguei episódios. Com certeza, esse número, né, tende mais para acertar. Mas já falei besteira, eu edito muita coisa, eu regravo, assim, é bem comum. Porque às vezes são coisas pequenas, né, cara? São, tipo, data... Ou eu falo depois de Cristo na dislexia, é antes de Cristo que tá escrito no roteiro, mas a dislexia me joga depois de Cristo. Tem um episódio de Tiradentes que, pô, ficou anos comigo falando que ele nasceu no ano 1971, por exemplo. Pô, Tiradentes de 1600 e brau. Então, tipo assim, porque eu olhei o 9 e imaginei um 6, ou ao contrário. Coisa de maluco mesmo, assim, acontece muito. Mas eu erro bastante, cara, eu erro bastante e acho que até agradeço a rapaziada que vem mandando e-mail, assim, educado, né? Os que xingam eu nem leio. Quem xinga eu nem leio, mano. Tem gente que xinga mesmo, então. Tem, muita. Mas agora, tem muita gente que é bem legal, assim, fala, professor, tudo bom? Tava ouvindo. Pô, tem um episódio, cara, que é desestalinização. E a gente confundiu o conceito de país soviético com um país de influência soviética. Então, assim, o episódio teve que ser refeito praticamente inteiro, assim. Porque a gente falou que vários países que não faziam parte da União Soviética, mas estavam sob a influência da União Soviética, a gente falou que é tudo a mesma coisa, assim. E aí, pô, recebemos um e-mail com um brother, assim. E aí eu falei, cara, se você puder me ajudar, agradeço. E aí ele mandou um e-mail com a minutagem, assim. Foi uma lista, minuto tal, se confundiu isso e isso. E obviamente que a gente conferiu tudo e regravou tudo, assim. Tem vários episódios com muitos erros, mano, muitos erros, mas felizmente tem um pessoal bem legal na internet. É que a galera escrota fala alto, né? E aí a gente tem a sensação de que só tem gente escrota. Mas não, tem muita gente legal que fala, não precisa gritar, né? Fala na moral, manda um e-mail privado, assim. Boa, massa. Cara, uma pauta que, assim, eu gosto de aprender e gosto de entender sobre o assunto é a Segunda Guerra. Eu imagino que muita gente também deve ter o que você tem mais acesso, né? Mais views, enfim. Como que é a repercussão desses episódios, cara, dessas pautas? Cara, então, eu tô conseguindo aí o impossível, eu tô falando, tá acabando, assim, os temas que eu já falei de tanto, assim, de Segunda Guerra Mundial, sabe, de eventos específicos, de figuras específicas, e normalmente vai muito bem. Eu acho que eu já falei tanto que o meu público hoje já começou a ficar de saco cheio, mas demorou muito tempo, assim, eu acho que tem uns 20, 30 episódios sobre Segunda Guerra Mundial, e sobre várias batalhas específicas, sobre, sabe, projetos políticos específicos, coisas muito detalhezinho. E aí eu acho que hoje meu público, ele começou tipo assim, cara, de novo Segunda Guerra. Demorou muito tempo, mas tá vindo. Mas a maioria dos plays, assim, eu não sei se é Segunda Guerra a maioria dos plays, mas eu acho que boa parte assim, os episódios mais ouvidos, boa parte da Segunda Guerra Mundial. O pessoal gosta muito, cara. Boa. Cara, mas assim, aqui a gente gosta de trabalhar um pouquinho além, então vamos ver a diferenciação, trabalhar um pouquinho na diferenciação. Cara, tem alguma história, tipo assim, o que tava rolando no Canadá na Segunda Guerra? O que tava rolando, sei lá, em Cuba na Segunda Guerra? O que tava rolando, enfim, em locais, em outros locais que normalmente a gente não fala, não acaba Cuba, né? Mencionei Cuba aqui, mas outros locais que a gente acaba não falando normalmente nesses episódios e tudo mais. Tem alguma outra história assim que você consegue trazer? Talvez você nunca falou lá no podcast? Não, eu falo bastante, cara. Eu acho que esse contexto em paralelo, né? Ele é um contexto que é muito importante e ajuda a conectar, né? Eu acho que todo mundo que estuda história, quando conecta eventos históricos diferentes, a pessoa, putz, agora eu tô entendendo a matéria. E realmente é um dos grandes lances que você conecta. Eu acho que a gente tem um problema muito comum de tratar a história do Brasil como um evento e a história mundial como outro. E obviamente que a coisa influencia, né, uma a outra, mas a Segunda Guerra especificamente falando, aqui no Brasil eu acho que como é que eu posso dizer, a gente estuda o Estado Novo,
que é um período da ditadura do Getúlio Vargas, e estuda a Segunda Guerra Mundial como eventos diferentes, mas, cara, aconteceram ao mesmo tempo. O Getúlio Vargas, na verdade, ele só deu o golpe do Estado Novo justamente porque o mundo inteiro estava passando por uma onda de países autoritários. Em muitos casos, países de orientação fascista, como na própria Itália, na Alemanha, o Japão tinha uma vibe meio fascista também, e o Brasil também embarcou nessa onda com o nosso fascismo brasileira, que vai ser a ditadura do Estado Novo. O Brasil o governo não era fascista, propriamente dito, porque existia um grupo fascista brasileiro, que é a Aliança Integralista Brasileira, a AIB. Os integralistas, como a gente chama, né, que era carinhosamente apelidados de Galinhas Verdes, Galinhas Verdes, pois é, eles realmente queriam uma ditadura, sabe? O Plínio Salgado, que é o líder desses integralistas, ele trocava carta com Mussolini, sabe? Mussolini bancou ele várias vezes, assim. Então esse grupo que realmente ficou muito forte no Brasil, politicamente falando, sabe? Esse grupo, eles eram os fascistas mesmo, mas, né, quando o Getúlio Vargas deu o golpe em 37, um alto golpe, ele vivia numa democracia, ele deu um golpe para viver uma ditadura, o Plínio Salgado apoiou. Então a gente não viveu bem uma ditadura fascista, mas tinha apoio das camadas fascistas também. Então, assim, eu acho que a história do Brasil, cara, o maior exercício para você aprender a história do Brasil é você ver um evento histórico e jogar um pouquinho Brasil também, sabe? E aí você, consegue conectar as duas coisas, e isso é, muito importante para quem quer estudar história. Boa. Cara, realmente, eu mesmo nunca tinha pensado nesse ponto do tipo, o que tava rolando no Brasil enquanto tava rolando tal coisa, o que tava rolando em outros locais, enfim. E você traz isso também nos podcasts, né? Tá, o máximo que eu posso, cara. Eu só não faço demais quando eu comecei a perceber que quando eu puxava uma informação que era muito fora do tema, né? Aí eu acho que o público não gostava, sabe? Que era muito fora. Então, assim, eu tento dosar, é algo que é difícil saber a dose, mas quando tá muito apropriado, quando a conversa caminha para esse lado, aí eu aproveito e jogo, tipo assim, é por isso que no Brasil acontecia tal coisa, sabe? Joga rapidinho e vira as costas. Cara, geralmente falta ou sobra tempo? Falta muito tempo. É uma escolha, cara, é uma escolha, árdua. O que eu vou deixar de falar, sabe? E não tem jeito, tem que deixar de falar algumas coisas. A parte boa disso é que me permite fazer episódios específicos sobre aquele tema, né? Tipo, em vez de eu falar... Por exemplo, eu falei de Segunda Guerra Mundial em mais de 30 episódios. Se eu tivesse episódios com 1 hora, 2 horas de duração, talvez eu tivesse 6 episódios de Segunda Guerra Mundial. Mas como, né? E aí, mas eu prefiro assim, cara, porque se eu deixei de falar de um tema em algum episódio, que sempre acontece, esse tema vou falar em outro episódio, mais uma pauta pra mim aí queimar futuramente. Muitas vezes eu sugiro pro público, e aí de repente o público me pede, fala, isso faz mesmo, cara, aquele episódio lá que você falou. E aí, enfim, acaba alimentando, dando mais vida mesmo, assim, né, para mais longevidade pro projeto. Boa. Cara, vamos aqui agora. História em Meia Hora tem direito agora a escolher 3 personalidades de qualquer época para poder ser convidado. Quem que você convidaria, cara? Mas vamos fazer o quê com a pessoa? Pra você bater um papo. Mas onde que eu tô? Um episódio com essa pessoa. Você pode escolher onde você tá. Onde posso escolher onde eu tô? Pode escolher. Caraca. Acho que tem que estar no boteco. Tem que estar, cara. Eu acho que o boteco ele é um lugar mágico, assim, que as pessoas se permitem. É meio que uma versão micro de uma terapia, assim, sabe? E eu acho que eu trocaria uma ideia com Jean-Jacques Rousseau, como eu já falei dele, que o primeiro homem aí que a gente tem registro a contestar publicamente a propriedade privada. Achei conceito revolucionário do caralho. Acho que eu trocaria ideia com Friedrich Nietzsche, filósofo também, pra você ver como eu gosto de filosofia, mas eu sou ruim, né, como eu disse. O Nietzsche, ele é o primeiro cara aí a contestar a razão da nossa vida, tipo, por que a gente existe e tal, e ele viu que, vai chegar uma época que a gente vai não ter mais por que existir, sabe? E aí, ele previu isso, assim, e realmente hoje o mundo, sabe, vive essa crise de identidade, né, que é existencialista. E por último, vou pegar uma pessoa diferente, acho que eu troco a ideia com o Romário, só pra quebrar Romário? Todo mundo. Cara. Não, o baixinho,
Ah, eu ia, mano. O baixinho é muito Nossa pica. senhora. O baixinho é muito marrento, cara. Eu acho que ia perguntar pra ele, cara, como é que eu faço pra ter essa autoestima aí, tá ligado? Porque, pô, o cara é muito foda. E, pô, sou vascaíno, né? Pior que é minha. Isso. Inclusive, você viu que ele foi inscrito pra jogar no time dele, né? Você viu isso? Qual time? É porque Não. ele é presidente de um time. Acho que Atlético. América. Isso, América. É. E aí, ele foi inscrito pra disputar a Série B do Carioca, Série D do Tem Carioca. certeza? Eu acho que foi o filho dele, cara. O Romarinho. Cara, eu sei. Vi um papo sobre. Eu posso estar falando a maior fake news da minha vida. Não, eu sei que o Romarinho, filho dele, foi. E aí, de repente, eu não sei se essa notícia é a mesma, né? Mas. Romário é inscrito para o América e vira presidente e jogador aos 58 anos. Caraca. É muito foda. Pô, 58 anos é absurdo. Esse cara é absurdo. Pois tá ué. E o Vasco? Cara, nem me fala. Acabou de perder pro Bragantino enquanto a gente grava. Deixa eu conferir. Tava 2-1 pros caras já na reta final. Foi isso mesmo. 2-1 pros caras. Nossa senhora. Hein? Mano, fim de jogo, 2-1, Bragantino. E foi uma falha do Léo Jardim, mano, que é o goleiro, porra, que a gente ama. E uma falha dele, cara. Pô, inaceitável. Mas eu sou cruzeirense, cara, não posso falar de goleiro, não. Tá triste a situação aqui. Pode crer. Cara, seguindo aqui, tem aquele papo de tipo assim, além de professor, você é o quê? Além de professor, você é escritor, né, cara? Me conta um pouquinho mais sobre seus livros, suas obras. Isso, cara, eu tô com essa missão aí de focar em escrever. Tomei uma decisão que eu sempre pensei em diversificar projetos e tal. Tava me sentindo muito dependente do História Meia Hora. E aí você não sabe dia de manhã, né, cara? As coisas podem ir pra vários lugares. E aí eu pensei, pô, vou dar uma diversificada aí nos meus projetos. E uma forma que eu encontrei, que eu já tinha muita vontade, eu gosto muito de ler, é escrever também. E aí eu comecei a escrever 2 livros, que já acabaram de ser lançados no começo do ano, e um no comecinho do ano, e outro vai ser lançado agora oficialmente dia 8 de maio. Mas já está na pré-venda. O primeiro livro é o História Meia Hora, esse que tá aqui do meu ladinho aqui, ó. Não sei se dá pra ver, peraí. Aqui, mais ou menos, tá ali atrás. O livro do História Meia Hora, que é meio que um compilado baseado nos episódios, mas com muito mais informações, com imagens, com gráficos, com mapas pra caramba. Então é meio que uma forma de você se aprofundar no conteúdo que eu passo lá nos episódios. Esse livro se chama História Meia Hora, Grandes Civilizações, onde eu peguei 10 civilizações e falei de cada uma delas lá. E esse é um livro, tá, já tá sendo vendido aí, joga na internet, História Meia Hora livro, que você chega nele no primeiro link já. E eu tô começando uma outra parada que eu gosto muito, assim, que esse eu tô especialmente orgulhoso, que é uma série de livros-jogos, cara. Eu joguei muito livro-jogo na minha infância, adolescência, tinha uma coleção, você é um moleque novo, você não deve pegar, mas é Aventuras Fantásticas. É uma série de livros que pra mim, putz, é sensacional. Assim, até hoje, quando eu paro pra pensar, eu falo, cara, que ideia foda que o cara tem. Na década de 80, esse livro foi lançado, até hoje. E assim, são vários livros, tem, sei lá, 50 livros dessa coleção. O Aventuras Fantásticas é um livro que você joga ele enquanto lê. Então, você precisa de um dado, somente um dado, de 6 lados, normal, e tomar as decisões, sabe? Você quer ir pra porta ou você quer pular a janela? Se você quiser ir pra porta, vá pra página 70. Se você quiser pular a janela, vai pra página 100. E aí, chega e você abre a porta. Na porta tem um rapaz com uma arma apontada na tua cara. Ele atira. Jogue um dado. Se você tirou 1, 2 ou 3, você vai pra tal. Pra página 30, sei lá. Se você tirou 4, 5 ou 6, vai pra página 8. E aí, de repente, você tirou 3, aí não passou no teste. Aí jogou pra página 30. A página 30 tá lá. Você toma um tiro, cai no chão e morre. Recomece o jogo. E aí, quando você for jogar de novo, você já não vai abrir aquela porta. Você já tá ligado que tá lá dentro. E aí, pô, com o tempo, você vai rejogando, pegando, aprendendo, e rejoga. E aí você, enfim, consegue viver aquela aventura e passar por aquelas experiências. E aí eu pensei, junto com o Giovanni Arseno, amigo meu de muito tempo já, que já escrevia, inclusive, em fazer um livro-jogo sobre a história do Brasil. E foi aí que a gente teve a ideia de lançar o Porão. O Porão é um livro-jogo sobre a ditadura militar brasileira, que conta a história de uma guerrilheira que tem que entrar no porão do DOPS, tem que invadir o DOPS durante a ditadura, que é um prédio, assim, onde rolavam muitas torturas e tal, tem que entrar no porão do DOPS, tem que resgatar uma pessoa lá dentro e tem que sair. Então, como é que você entra? Como é que você sabe o que você vai levar?
Lá dentro, tem um cara armado, o que você faz? Você atira nele, aí você pode chamar a atenção, se der um tiro, e aí, enfim, você vai tomando as decisões, e óbvio, né? Enquanto você joga, a gente tem várias informações históricas que também servem para ensinar. Eu já levei livro-jogo para sala de aula várias vezes, principalmente quando a turma... um lance que eu acho que é muito importante com o adolescente é você criar umas... Como é que eu posso dizer? Umas recompensas para ele, umas metas. O adolescente adora isso. E aí, quando você falava assim, se a gente terminar a matéria tal, até tal dia, o último tempo do dia tal, a gente vai jogar um joguinho. Aí as crianças eram viciadas em terminar a matéria pra jogar aquele joguinho. Aí eu jogava muito livro-jogo com as crianças. E, cara, era um momento onde havia maior engajamento na turma. Assim, as crianças todas querendo viver aquilo ali. E muitas vezes eu fazia um exercício de começar a contar um momento da história com um livro-jogo que eu ia inventando na cabeça ali agora, sabe? Tipo, na hora, puxando alguma coisinha. Mas, obviamente, era 5 minutinhos e aí eu já entrava na matéria. E aí eu percebia que, cara, isso engajava muito a criançada. E aí, quando a gente pensou em fazer o porão, a primeira coisa que eu pensei, cara, isso em sala de aula vai ser útil demais. E aí o porão, por mais que fale de um tema pesado, né, tortura e tudo mais, ele não tem xingamento, não tem descrições muito claras sobre a tortura, é até um pouco mais poético, sabe? Tem uma parte específica que a gente fala do pau de arara, que é o lugar que os torturados ficavam, de cabeça para baixo. E aí, e ali no canto da sala você vê um pau de arara. Um pau de arara que botam as pessoas de cabeça para baixo para serem torturadas. De cabeça para baixo é como o mundo está dentro do DOPS. Sabe, a gente brinca um pouco com poema. Então, tipo assim, não é violento, é bem apropriado para menor, assim. E aí eu acho que vai ser, uma ferramenta incrível para a sala de aula. Então é isso, cara. A gente tá lançando, a ideia é de lançar todo ano um livro do História Meia Hora e um livro-jogo, pelo menos pelos próximos, 4, 5 anos. Que massa, cara. Você fritou muito em gamificação aí, né? Na verdade, cara, a gamificação ela veio como secundária, assim. Eu acho que eu só sempre gostei de jogar joguinho mesmo, sabe? Eu joguei muito, cara. Joguei muito esses livros-jogos. Eu tenho uma coleção aqui atrás de mim. E quando veio a ideia, assim, eu sei que é porque, cara, o papo de gamificar, ele rola desde quando eu entrei na faculdade, sabe? Então eu meio que já tinha essa ideia, eu já, tá ligado? Já planejava. Mas a gamificação com certeza tem a ver, né, cara? É uma forma de você transformar num joguinho, né, o seu conteúdo. Sim. Cara, a gente falou muito de passado aqui, né, de coisas que aconteceram e tudo mais. Cara, como que você imagina o futuro daqui, sei lá, daqui 100 anos, daqui 200 anos, como que você imagina que vai ser? Em que aspecto? Você falou que a nossa sociedade, o dia a dia? Cara, a gente pode falar sobre pessoas, a gente pode falar sobre tecnologia, sobre a própria comunicação também, né, cara? Acho que são 3 pontos legais. A comunicação em si, né? As pessoas, de fato, e tecnologia. Eu acho que a principal resposta eu não sei, né? E eu sei que a galera espera que o professor de história, né? Qual é a cor da minha cueca? Você não é professor de história? Tipo assim, sei lá. A galera espera esse tipo de coisa, mas eu realmente não sei. Mas eu acho que dá pra gente olhar pelo menos uns direcionamentos, né? Que as coisas estão andando, né? A gente tá vivendo cada vez numa crise econômica mundial maior, assim. Eu não acho que seria absurdo imaginar que todo o sistema econômico em um determinado momento colapse e a gente tenha que reinventar a forma que a gente lida uns com os outros economicamente. Eu acho que esse novo modo definitivamente vai passar por tecnologia, porque eu acho que é impossível qualquer coisa nova chegar que não tem tecnologia envolvida. O mundo todo tá conectado. É a primeira vez que, uma criança da Turquia assiste a mesma coisa que uma criança do Japão, sabe? Que é a mesma coisa a criança do Reino Unido, sabe? De tão conectado que tá o mundo, sabe? Antigamente cada um vivia a sua bolha, mas a globalização, as tecnologias juntaram tudo. Então eu acho que vai rolar uma planificação cultural grande. E eu não tô falando que isso é bom ou ruim. Juízo de valor é a pior coisa que você pode fazer quando você está estudando história. Te atrapalha muito. Acho que vai rolar uma planificação cultural grande. Eu acho que a gente pode viver... Quer dizer, viver, eu não sei, aí tu, né? Mas, de repente, as próximas gerações, elas podem ver o declínio do sistema econômico como a gente conhece. E... acho que... sobre comunicação, né? Eu acho que a gente vai estar tudo em outro lugar ao mesmo tempo. Vai estar todo mundo junto, assim. Eu acho que... podcast daqui 100 anos? Não, cara, eu acho que não. Acho que é um formato muito velho. Não, eu acho que... porque partindo do princípio do conceito de podcast ser áudio,
né? Porque recentemente ressignificou, né? Também botou vídeo, a gente tá aqui em vídeo agora, e podcast é isso. Mas é porque eu não sei por que não ter vídeo também em paralelo. Você imagina um Neuralink, né? Tipo aquele bagulho da Apple, que tá ali um videozinho sempre do teu lado, assim, onde é que você for, tá lavando a louça, você olha meio pro lado assim, tá vendo um vídeo. É porque o podcast em áudio puro, ele é bom porque você tá ouvindo e você vai dirigir, vai lavar a louça, vai cozinhar, vai se exercitar. Eu acho que no futuro não, cara, eu acho que no futuro vai ser pouco, assim. Óbvio que vai ter, sempre tem, né? Não morre a mídia, nenhuma mídia. Mas eu acho que vai ser diferente, cara. 100 anos é um tempo muito grande, cara. A cada ano que passa, cada ano significa mais, tá ligado? A mudança é mais drástica, né? É uma progressão geométrica, né? Não aritmética. Cara, pra finalizar aqui, tem um rolê que eu acho muito louco e que você também já falou. Você fala nos episódios, tipo assim, pô, você tá me ouvindo aqui, vai ouvir uma pessoa que pensa o oposto de mim, pra poder você saber ver os dois lados e você tomar a sua própria decisão no que você vai seguir e tudo mais. Mas, cara, como que você faz isso no podcast, onde você ali, você tem um lado, beleza, mas você tá contando uma história também. Como que você faz isso de, tipo, lado A, lado B, você tenta ser neutro, o mais neutro possível, enfim, como que você faz isso? Cara, eu seleciono fontes, né, e esse fato de selecionar as minhas fontes já é eu achando o que é verdade e o que é mentira. Então, assim, não tem como eu não selecionar algumas fontes e tal, se eu não tiver pelo menos um mínimo de fé no que eu acho que é verdade, no que eu acho que é certo. Então sempre tem ideologia. Sempre tem ideologia. Não tem... Eu sei que o instinto natural das pessoas é justamente procurar um lugar neutro, tipo assim, procurar um influencer neutro, um podcast, um youtuber neutro para estudar. As pessoas infelizmente leem menos, né? Mas eu acho que não existe, assim, eu bem confiante nisso, não existe neutralidade. O que eu acho que existe é uma versão, e o que você pode encontrar não é neutralidade, mas você pode encontrar honestidade intelectual. Então, tipo assim, eu posso trazer uma fonte específica e tal, eu posso, óbvio, né, na hora de escolher essa fonte, eu escolhi ela e não outra, né, então sou eu que escolhi, mas eu posso falar o que a fonte me diz. Se eu falar o que minha fonte me diz e eu te entregar a fonte que eu utilizei, eu tô sendo honesto. Porque eu não tô te enganando. Eu tô falando, ó, usei com base... Os meus episódios são isso, cara. Eu falo, com base nessa lista de material, de livro, de artigo, de vídeo, de tudo, eu cheguei nessa conclusão. E aí o episódio. Eu tô sendo honesto, não tô enganando ninguém. E aí eu acho, inclusive, que quem fala de imparcialidade tá enganando. Ou a pessoa é burra também, né? Sempre tem essa opção. Mas muitas vezes, a pessoa às vezes não sabe, né? Mas muitas vezes as pessoas têm essa consciência e elas falam, pô, esses professores estão tentando te enganar. Eu não estou tentando te enganar, eu estou falando um fato neutro para você tirar sua conclusão. Só que, pô, na realidade aquele fato não é neutro. Só que não é honesto também, porque ele se vende como um fato neutro. E aí eu acho que é aí que tá o problema. Não tem problema em você consumir conteúdo que é abertamente parcial, que fala, não, eu sou parcial e é isso. Não tem problema, show. Desde que ele seja honesto intelectualmente, que são coisas diferentes. Você só tem que aprender com aquilo. Nem que seja para ouvir tudo que a pessoa tem a dizer e falar. Discordo completamente de tudo que você falou. Mas se a pessoa for honesta, show. Então eu trabalho com essa mentalidade, assim. E não tento enganar ninguém. E, enfim, as conclusões que as pessoas tiram já deixam de ser minha responsabilidade também, né? Eu só tento não enganar. Perfeito. Cara, a gente tem um momento aqui que a gente pede a dica café, que é aquele momento que eu falei lá que o Murilo indicou o podcast do História de Hora. Cara, é basicamente você dar uma dica pra galera que sai daqui e aprender um pouquinho mais sobre o que a gente falou aqui. Então, sei lá, um podcast, um filme, um livro, uma série, não fazer nada, enfim, pode ser qualquer coisa que pra galera sair daqui e aprender um pouquinho mais. Cara, não fazer nada é muito bom, tá? Sim. Não fazer nada, dá aquela morgada, né? Aqui no Rio a gente fala assim, dá aquela morgada no sofá é muito bom. Eu acho que essa pode ser minha dica. Eu acho que a gente não pode subestimar, porque tipo assim, né? O que é insônia? Eu tenho muita insônia, né? O que é insônia? Insônia é o seu cérebro se vingando das coisas que você não quis pensar durante o dia. Então eu acho que quando você não pensa, né, nas coisas, porque você tá na correria e tudo mais, à noite você pensa, mano. Aí você paga o preço.
Então eu recomendo do fundo do meu coração, não é papinho, tá? Que as pessoas tirem aí alguns belos 20 minutinhos, 30 minutinhos por dia para sentar no sofá e não ver celular, não ver televisão, olhar pro teto, tá ligado? E é isso, assim, dá uma... Se cochilar, cochilou e vida que segue. Então, não faça nada. Essa é a minha dica aí. O inimigo da produtividade, né? Mas é melhor, é melhor. Pegar um corte, colocar só assim, ó, não faça nada, essa é a minha dica. Apontando o dedo, assim. Cara, assim, muito obrigado por ter participado, cara, a gente vai gravar daqui a pouquinho ali uma parte que é exclusiva. Você falou que da filosofia, eu vou pegar, na parte exclusiva, eu pego um pouquinho de saber sua opinião sobre alguns fatos de filosofia e de história também. Vai ser bem massa, agora eu quero saber sua opinião de fato. Mas, cara, muito obrigado por ter topado participar. Como que as pessoas te encontram? No @Prof. Vitor Soares, eu tento compartilhar tudo que eu faço, mas sempre deixo passar coisa. Mas aí, a partir de lá, a pessoa, enfim, consegue ver as coisas que eu faço. Mas definitivamente dá uma ouvida no História em Meia Hora, que é o grande projeto aí da minha vida, e eu acho que todo mundo tem a aprender alguma coisinha com ele. E te apoiar no Apoia-se, né? Pra te ajudar. Fundamental, tá sobrando 10 conto aí, no seu bolso, meu mano? Que isso? Ajuda o professor aí no apoia.se/História em Meia Hora, que a pessoa recebe conteúdo exclusivo, episódio exclusivo, dependendo do nível, ela tem acesso a um clube do livro que a gente tá fazendo, muito foda, o clube do livro, tem conteúdo todo dia no Instagram, eu pego umas fotos históricas e faço uma descrição lá no Close Friends, tá ligado? Pra quem me apoia no nível 3, que é um outro nível, então assim, vai lá no Apoia-se, vê o nível que faz sentido pra você, pro seu bolso também, e também não vai se prejudicar por causa de mim, né? Tô mais brincando aqui, tá tudo certo. Tô pagando minhas contas, vai ficar tranquilo. Perfeito, cara. Então, assim, cara, muito foda. Pra quem tá aqui até agora, né? Mais uma vez, curta, comenta, compartilha, se inscreve, que vai ajudar bastante a gente aí, tá? E ouça os outros episódios também, a gente tem bastante episódio legal, 24 episódios, né? Quando você sair, na verdade, vai ter 25, então a gente tem outros 25 episódios aí anteriores, e a gente vai ter muito episódio pra frente aí também, então pode assistir também. Cara, muito obrigado, pode dar o seu tchauzinho. E daqui a pouco obrigado a todo mundo que acompanhou. Se liga no conteúdo exclusivo, hein, rapaziada. Falar coisas inacreditáveis. Fofoca de famoso, acho que é isso que o povo gosta, né? Fofoca de famoso. E vou falar da mulher, da velha que botou o tio Paulo lá pra assinar e pra fazer empréstimo. Comportamento padrão de Bangu, tá? Não sei por que essa notícia. É mesmo, né? Foi pro Rio, nem pro Rio. É, aqui de perto de casa, inclusive. Não, é isso. Comportamento padrão, não entendi porque virou notícia. Quem tem velho morrendo já tá ligado no empréstimo já. Aqui no Rio é assim. Pelo amor de Deus. Isso, cara. Nossa senhora. Mas é isso, gente. Até logo e tchau, tchau. Um abraço. Tchauzinho.